Oi, pessoal, boa tarde. A gente trouxe nosso convidado hoje. Eu vou só apresentar a nossa equipe. Clara, eu, Letícia, Gabi, Pero e Tati, né? E mais um integrante da nossa equipe, hoje é o nosso convidado, né? Que é o Rafa. E eu não vou me delongar, não. Vou deixar que ele se apresente, que ele fale para vocês a história dele, que para a gente é muito especial. Eu espero que para vocês também. Rafa, muito obrigada por ter vindo hoje. Obrigado, obrigada por todo o tempo aí cedido para a gente. E a palavra é toda sua, a aula também. Fica à vontade, meu querido. Tá. Primeiro, assim, obrigado, né? Vocês, o grupo, a sala toda. Lembrando que não é um script montado, então vocês fiquem à vontade para perguntar, até para poder a gente contar tudo que interessa para vocês, né? E eu que estou feliz em participar. A gente viu o quanto a gente conversou bastante, né? Sobre essa participação, e que eu puder ajudar, vocês podem contar. Primeiro, assim, o que eu posso dizer? Eu tenho uma afinidade muito grande com a psicologia, pelas pessoas que eu já me relacionei e convivi. Fui casado com psicóloga, fui sócio do psicólogo, que sei da importância da psicologia. Quase, por pouco, eu não fiz uma segunda graduação em psicologia, e gosto muito dos assuntos ligados, né? Não sou longe de ser psicólogo, gosto de ler sobre e ver todo tipo de material sobre, e foi o que me ajudou bastante, não só a psicologia, mas também um entendimento de neurologia através de leitura, a entender aquilo que aconteceu comigo e de que maneira isso poderia ser trabalhado, né? Eu acho que, de alguma forma, a sala já está sabendo. Eu passei por um acidente de carro em 2011, e nesse acidente eu perdi um braço. Então, foi um acidente traumático, que qualquer pessoa não saberia como lidar. E não tem como você tentar prever, né? Como é que eu vou lidar numa pós-situação? Como é que eu vou lidar? Você pode até fazer uma ideia, mas você não sabe. Eu até falo muito que o Rafael que saiu daquele carro, foi um acidente de carro, é um Rafael que eu não conhecia. O meu acidente, ele aconteceu numa rodovia em Natal, tá? Trabalhando de madrugada, o carro aquaplanou, perdeu o controle. Eu tenho duas maneiras de contar essa história, o pessoal já sabe. Uma é fazendo todo mundo rir, a outra é sendo sério. Eu vou tentar fazer um pouco dos dois. E nesse acidente, eu estava sozinho no carro, num carro de trás, eu estava escoltando um cliente até o hotel, que eu trabalhava com eventos na época, e foi muito rápido, e o braço foi arrancado na hora, por esfacelamento traumático, ele foi arrastado no asfalto, e foi semi-amputado. Na verdade, ele amputou quase 100%, mas ficaram algumas partes segurando, que assim que o acidente acabou de acontecer, eu vi aquela situação, eu mesmo terminei de arrancar esse braço para poder começar um processo de tentar me salvar, porque o meu cliente no carro de trás, quando percebeu o que aconteceu comigo, ele desmaiou. Então, estou contando a história toda para contextualizar. Quer dizer, é um cara que respeito muito, acabei ganhando admiração por ele e viramos amigos, mas naquele momento foi um grande filho da mãe. Ele desmaiou, eu tive que eu mesmo me socorrer, eu que liguei para a SAMU quis conversar comigo, saber como é que estava a pessoa que perdeu o braço, e eu expliquei que quem perdeu o braço fui eu, e que quem estava desmaiado estava inteiro. E foi uma situação, naquele momento, com certeza a totalidade das pessoas seria uma tragédia. Eu lidei com essa situação de uma maneira, dramática, né? Mas drama não é só tristeza, né? Drama também tem humor. E eu lidei de uma maneira dramática, bem-humorada. E aí a maioria das pessoas que eu tinha contato na época ligada à psicologia questionaram muito essa história de lidar isso de forma bem-humorada desde o primeiro momento, e até colocando como uma maneira de defesa, que eu não estava aceitando, negação, e não era isso que tinha acontecido. E eu só fui entender que não era muito tempo depois. Mas, assim, voltando para a história, eu consegui ligar para a SAMU veio, foi uma situação engraçada naquele momento, porque a SAMU chegou,
os socorristas desceram da SAMU. Quando viram a situação, o que eles encontraram? Eu estava em pé, sem um braço, e o meu cliente deitado com 2 braços. Eles não sabiam o que fazer. Dilema. O que eu faço? Eu vou levar o cara que está sem braço ou que está desmaiado? E existe um código, né? Eles têm um procedimento. Os caras voltaram para a SAMU, ligaram para a central orientou levar o meu cliente bacana, que tinha desmaiado primeiro. Então, assim, eu brinco, falo sobre isso, eu falo, gente, eu me senti muito azarado. Primeiro que eu perdi um braço, segundo que eu perdi um celular, terceiro que a SAMU chegou e levou o cara. Quer dizer, era para testar mesmo se eu ia viver ou não. E foi assim que começou essa saga, né? Eu lidando com bom humor desde o começo. E foi a primeira coisa que a gente conversou aqui no grupo, foi a história delas me colocarem assim. A gente queria alguém que passou por um momento de superação. Eu não vejo o que eu passei como superação. E depois, repensando até com o que o pessoal colocou aqui, talvez tenha sido, mas num tempo recorde. Acho que os passo a passo, né, de você aceitar luto, negar e tudo mais, eu fiz isso muito rápido. Então, eu passei por isso de uma forma muito rápida. E talvez um dos elementos aí, dos ingredientes que tenha me ajudado, tenha sido a história que eu gosto muito de desafio, eu gosto de coisas de competição, eu gosto de atirar, sou jogador de paintball, eu gosto de tudo que envolve algum tipo de disputa, enfim. E talvez eu tenha visto aí, até de maneira inconsciente, um jeito novo de passar por desafios, né? Então, passar desse primeiro momento de piada, de bom humor, onde eu fui levado para o hospital, eu entrei andando no hospital, peguei o soro, entrei andando no hospital público de Natal, conversei com um ortopedista. Na conversa com o ortopedista, expliquei para ele, olha, eu passei por uma amputação traumática, perdi muito sangue, não gostaria de ter transfusão. E ele começou a perguntar, mas você é da área de saúde? Eu falei, não sou da área de saúde, eu leio. E eu entendo que se eu passar por uma transfusão, a minha imunidade vai cair e eu estou no hospital público com muita infecção. Então pode ser que eu me salve do acidente e morra da infecção. E começou a ser tudo muito engraçado, porque ele propôs eu passar pela cirurgia acordado. Nesse bate-papo com ele, eu quis passar acordado, não pude passar acordado porque as enfermeiras não quiseram, me sedaram, eu acordei no centro de recuperação, sem um braço, meu sócio do meu lado, que nem poderia estar, esse que também é psicólogo, e foi o primeiro a ver essa situação e dizer, ó, você está negando, porque ele me fez uma pergunta, falou, Rafael, e agora? Todo preocupado. E agora? Como é que vai ser sua vida com um braço só? Ai, meu Deus do céu. Eu falei, ô João Paulo, isso 2011, né, vocês vão lembrar, questões políticas, Lula tinha acabado de se reeleger, se não me engano. Aí eu falei, João Paulo, se o Lula perder um dedo e virar o presidente da República, eu vou virar o quê? Imperador da galáxia, cara. Pega um telefone aí para mim que eu vou avisar o pessoal e vamos embora, você daqui rapidinho e vamos trabalhar. E ele começou como psicólogo a se preocupar, né? Não, você deve estar negando, não é possível, você já aceitou. E se vocês conversarem com ele hoje, ele vai dizer, eu acho que eu não conheço ninguém que tenha uma aceitação tão rápida, porque não teve essa história de negar e depois chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e não tá bem. Mas isso não aconteceu em nenhum momento comigo, não aconteceu até hoje, então quase 10 anos. Espero que não aconteça, para me contradizer. E dentro do hospital foi tudo muito interessante. Eu comecei a receber visita de... Quando começaram a ver que eu estava fazendo piada de tudo, eu sempre fiz isso, começou a vir enfermos de outros lugares, começou a vir enfermeiros de outras alas. A própria ala onde eu fiquei, que era a ala dos baleados, que é uma área onde tem menos infecção, eu comecei a receber visita dos bandidos. Os bandidos iam para o quarto conversar comigo para dar risada. O leito onde eu estava no meio e tinha um bandido de cada lado. Chegou uma hora que eu abri os braços e falei assim, ó, meu Deus, eles não sabem o que fazem, como se fosse aquela cena de Jesus crucificado. Então, assim, eu fui levando tudo do bom humor, o povo me ligava, como é que você tá? Eu falei, tô bem, já guardei uma carnezinha aqui pro churrasco, entendeu? A carnezinha. Era muito piada o tempo todo. E o povo, o que tá acontecendo? Aí chegou a minha namorada da época, que era psicóloga, olhou para aquela situação e falou, Rafael, você tá negando o que aconteceu. Eu falei assim, negando? Olha aqui, ó, tá na minha frente o que me aconteceu. Eu fiz questão até de tatuar. Eu posso mostrar a tatuagem ou não, gente? Eu fiz questão até de tatuar, ó.
Vocês estão vendo a tesourinha? Então, assim, eu acho que eu aceitei muito rápido, né? O que eu não tive mais dificuldade nesse processo não foi entender que eu tinha perdido um braço, não foi entender que não teria como colocar de volta, porque a amputação não foi um corte limpo, o braço foi arrastado no chão. Então não tinha como, o cotovelo desapareceu. Isso tudo eu entendi. Para mim era uma coisa simples de entender. O que para mim foi mais difícil foi como é que eu vou lidar? Porque eu estava sentindo uma dor que não era do corte, não era era uma dor no cotovelo, o cotovelo que eu não tinha mais. Então eu já tinha ouvido falar dor fantasma, então o que eu aproveitei no hospital? Fui ler, traduzi alguns textos em alemão, aí descobri que os nazistas tinham feito alguns estudos em campo mesmo, né, aquelas atrocidades deles que envolveram muito isso. Eles desenvolveram uma técnica chamada Mirror Box Pain, que era uma caixa de tratamento da dor, onde eles conseguiram, falando de maneira muito leiga, eles conseguiram enganar o cérebro, né, fazendo acreditar que não perdeu o membro. Acho que isso é legal para vocês, até quem não leu, ler sobre isso. Mirror Box Pain. E eu falei, eu vou testar essa técnica em casa. Eu vi alguns vídeos, vi que os mariners americanos usam até hoje isso, né? Eles sofrem algum tipo de amputação, guerra, granada, aquela coisa, e usam essa técnica. E eu falei, vou tentar em casa. Mas eles fazem com neurologista junto, fisioterapeuta junto, tem uma equipe toda. Eu falei, vou fazer sozinho, ver o que vai acontecer. E deu certo. Usei um espelho, consegui realmente, conforme a técnica mostra, enganar o cérebro, fazer ele imaginar que eu ainda não tinha perdido, tá? a parte, né? O membro. Então, essa história que eu estou contando para vocês, muito rápida, foi a primeira semana. Foi tudo que aconteceu no primeiro momento. E aí me instigou para essa história de ler mais, entender mais como o cérebro funciona, angioplastia cerebral. Eu comecei a perceber, depois de muito tempo, que, por exemplo, eu sempre tive, eu contei isso aqui no grupo, eu não sei se isso existe na literatura, eu sempre tive o mesmo grau de problema de óculos, de olho. O meu esquerdo começou a regredir. Voltou? O meu esquerdo começou a regredir com o tempo. Começou a regredir com o tempo. Fui fazer um exame e não era mais o mesmo grau. Com o tempo, todo mundo, vou pegar aqui um aparelho qualquer, todo mundo aqui, destro atende o telefone assim. Com o tempo eu comecei a atender o telefone no ouvido esquerdo, eu não percebi. Um belo dia um amigo meu me questionou, mas por que você atende com o braço cruzado, né? Você é destro, atende no ouvido esquerdo, o que foi? Eu falei, nunca percebi. Eu acho que eu estou sentindo dificuldade no meu ouvido direito. Fiz um teste de fonoaudiologia, não, meu ouvido esquerdo está melhor que o direito. Quer dizer, são coisas que eu não sei se tem na literatura. Mas quem pergunta para mim, nossa, o que aconteceu? Que pena, seu acidente. Eu falei, não, que pena nada, o meu acidente foi uma bênção, cara. Eu comecei a fazer coisas com um braço só que eu nunca imaginaria que conseguiria fazer, o que poderia fazer, né? E que naquela época mesmo, um amigo meu me perguntou, Rafael, eu publicitário, né? E aí, cara, como é que vai ser? Como é que tá sendo para você essa história de um braço só? Aí eu respondi para ele assim, falei, amigo, olha, até então eu vinha fazendo tudo no automático. Agora, tudo que eu vou fazer, eu tenho que bater o olho e criar uma maneira. E para mim, que sou criativo, é um desafio. Então está sendo divertido. É claro que ele foi mais um daqueles que disseram, esse Rafael está com algum problema. Não é possível que ele está achando divertido. Então, esse grupo me fez uma pergunta. Falei, por que você acha que você passou por isso assim? A única resposta que eu tive foi essa. Eu acho que eu gosto de desafio. Não tem outra explicação. Né? E a vida vem sendo assim comigo, muito simples. Eu não, fala um pouco, Rafa, fala um pouco pra gente dos teus esportes, do teu lazer. A gente ouviu e gostou bastante. Pronto, por exemplo, naquela época, eu estava no meio de um campeonato de paintball, que é um jogo de combate usando armas simulacro, né? Não são de verdade, usam balas de tinta. E esse esporte, quando você joga ele de forma profissional, ele tem muitas regras. E a primeira regra é que ele tem que chegar o mais próximo da realidade possível. Então, você tem que ir para o campo jogar um esporte desse
com a quantidade de munição exata que uma arma de verdade teria. Então, no caso, um fuzil que a gente jogava, teria que ter 30 munições. E é muito chato. Para quem não quer, para quem quer só se divertir, é muito chato, porque você dispara 30 munições em 4 segundos. Tá? Então, dentro do jogo, a gente entra com recargas de 30. Então, a gente entra com 3 recargas de 30. E naquela época, já era muito complicado. Você, quando terminava de disparar 30 munições, você recarregar é um procedimento arriscado no meio de um combate, né? E com uma mão só é muito mais complexo, porque você precisa retirar o seu clipe de munição da arma, você precisa guardar esse clipe, você tem que abrir seu colete, pegar um outro clipe de munições, colocar na arma, travar, fechar o seu colete, preparar a arma para começar a jogar de novo. Então, naquela época, eles tinham me dado uma saída. Falaram, Rafael, vamos fazer o seguinte, você perdeu um braço, vamos abrir uma exceção para você, entra logo com as bolinhas tudo de uma vez dentro da arma para poder jogar. Eu falei, não. Eu não só não vou entrar com todas as bolinhas, como vou entrar com metade. Eu vou levar só um clipe. Isso, eu comecei a fazer um treinamento em cima de ter menos munições, que eu fiquei mais assertivo, com uma mão só. E naquela época eu estava com dosinha. Quando eu comecei a jogar profissional, a primeira coisa que o capitão pensou quando eu cheguei no campo, ele viu eu chegar com uma mala de roupa e pensou, e disse para mim, confessou, ele falou assim, tá trazendo a roupa do irmão, do amigo, né? Deve ser. Ele viu eu tirando a roupa de dentro e vestir, e falou, não vai jogar. Quando ele me viu entrando no campo, ele confessou que pensou assim, ô Aleijadinho, você devia jogar xadrez, né? Não jogar paintball. E nós terminamos essa primeira partida, eu não conhecia eles, eu convidado por eles para jogar com eles. Então, já sem braço. Então, acho que comigo foi sempre assim, ligado a desafio. Nós nos tornamos campeões, o nosso time se tornou campeão da América Latina de paintball, um time com 5 pessoas, um sem braço, desculpa, eu falo assim, gente, um aleijado, um de 1,51 m e os outros 3, onde um deles nunca jogou paintball na vida. A gente levou para os Estados Unidos porque é o único que podia ir. Então, eu conto isso não de forma alguma para me achar ou me gabar, é para explicar o mais forte do que eu falo, assim, da minha fala, é que, gente, a sua limitação é 100% mental. É 100% mental. Eu não consigo, eu não tenho essa limitação com coisas que com 2 braços eu faria, com um braço não. Eu jogo videogame com um braço. Estava mostrando para o pessoal aqui que eu precisei desenvolver, eu pensei, né, em desenvolver um exoesqueleto para poder jogar videogame, visto que os controles hoje em dia são bem complexos, né? Eles têm 2 manchas, um para movimento, um para olhar, fora os botões. O que eu tenho aqui, ele tem uns 8 botões, fora os manches, então é impossível com uma mão. Eu entrei em contato com uma pessoa na Bahia que desenvolve isso, comecei a desenvolver. Um belo dia ele me pediu para gravar um vídeo tentando jogar, de alguma forma. Então, ele tá, vou gravar, mas vamos lá, vamos ver como é que vai ser uma palhaçada. Aí comecei a tentar jogar com o queixo, com o nariz, com a cabeça, entendeu? Para ajudar, para fazer às vezes da outra mão, até o momento em que eu peguei e falei, peraí, eu peguei o braço, eu chamo de bracinho, peguei o bracinho, levei perto do controle, consegui apoiar no controle, fazer um movimento. Aí eu descobri que eu não tinha um bracinho, eu tinha um dedão gigante. Que era só adaptar, era só treinar. E foi assim que eu fiz. Eu passei um dia treinando um jogo antigo. Quando meu irmão chegou, eu falei, senta aqui, vamos jogar aqui um negocinho. Ele falou assim, jogar o quê, Rafael? Você só tão bravo. Senta aqui, vamos jogar um negocinho aqui. Joguei, dei uma surra nele. Tá até hoje ali com a surra guardada. E nunca mais. Quer dizer, tudo. Eu adoro cozinhar. Eu cozinho de cabo a rabo. Abrir alho, abrir cebola, abrir carne, com a tesoura e uma colher. Não preciso de faca, não preciso de garfo. Até uso garfo, mas não preciso. Tudo que vocês falam assim, desafio você tentar fazer isso aqui com uma mão só. Eu vou criar um jeito de fazer. Eu até contei Como é que tu come churrasco, Rafa? Churrasco? É. Eu corto com a tesoura. Tu corta com a tesoura de carne? É uma tesoura normal. Se eu pegar aqui para você, é uma tesoura normal de cozinha, que você compra em qualquer loja. Né? Uma tesoura normal de cozinha. Eu uso a tesoura
ela faz tanto o papel de faca como de garfo. Você imagina alguém pegar uma peça de picanha e cortar ela em bifes com a tesoura? Não, Eu posso gravar para vocês foi como é que grave. faz. Cortar uma É bom que a cebola, gente aprende. cortar uma cebola com a tesoura. Então, eu não vejo limitação, entendeu? Para mim, é essa a história do desafio. Não me sinto... tentei ver a questão de prótese e com 10 minutos eu desisti, porque é nítido para quem tem um pouco de raciocínio lógico que uma prótese, mesmo essas caras, elas são muito mais pela questão estética, né, da autoestima, de você olhar para o espelho e ver o corpo completo. Tive, inclusive, uma reunião com o Miguel Nicoleles sobre isso, que ele tem um Instituto do Cérebro no Rio Grande do Norte, e batemos um papo sobre isso, e onde ele colocou, foi muito claro comigo, falou: Rafael, quanto é que você perdeu, honestamente, em percentual, para ficar fácil, quanto é que você perdeu, que você acha que não consegue mais fazer por conta da perda do braço? Eu na época, estou falando aí no primeiro ano ainda depois do acidente, eu coloquei 5%. Perdi uns 5% de coisa que é difícil fazer, não dá. Não dá. Amarrar cardaço, não dá. Não dá. Pegar no gol, jogar de goleiro, não joga. Lavar louça, nem fudendo. Não vou lavar. Já aproveito a desculpa. Não vou ficar de 4 também. Tem um monte de coisa que eu não faço. E falou, desses 5%, uma bela de uma prótese de uns 300 mil reais com adaptação na Europa, tudo vai te devolver 20, 30%. Não é aquela coisa que a gente vê no Fantástico. Então, para mim, me dou muito bem comigo assim, brinco pra caramba, falo assim, minha almofadinha de turismo, eu levo pra qualquer lugar minha almofadinha, não tem problema nenhum com isso. E... Aproveita essa questão do bom humor, fala do stand-up que você faz, e fala um pouco da tua experiência na comédia, né, que você já viveu algumas coisas, e fala da tua vida profissional também, como é que foi, se teve algum impacto, aliás, como eles receberam o impacto da notícia quando te viram. Quando eu estava no hospital, ainda, né, eu tenho muitos amigos em Natal, eu sempre trabalhei na área de comunicação, né, desde os 12 anos, que eu já trabalhava na área de comunicação, mesmo ganhando dinheiro com outras coisas, com outras profissões, em carteira assinada, mas eu já trabalhava fazendo arte, tudo, e isso minha vida toda começou com gráfica, depois foi para comunicação visual, agência de publicidade, TV, trabalhei bastante com evento, ainda tem um festival de jazz em Pipa, com uma amiga minha, e clientes no Rio Grande do Norte também, tudo ligado à área de comunicação e marketing estratégico. E dentro do hospital, esses meus amigos já começaram uma campanha, inclusive isso que eu não falei para vocês, eu esqueci, começaram uma campanha Força Rafa. Aí eu liguei para quem tinha criado esse hashtag, eu falei, Força Rafa, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse Rafael? Vocês não vêm me visitar para saber como é que eu estou. Aí eles foram visitar e cancelaram a campanha. Não faz a Força Rafa, não é fake, não existe, não precisa, tá tudo tranquilo. E começou essa coisa de Rafael tá fazendo stand-up comedy dentro do hospital. Começou a brincadeira assim. E eu fazia stand-up comedy como produtor. Junto com essa minha parceira, minha sócia, a gente levava shows. Não só de stand-up, mas outras peças de teatro também, música. E eu já havia conhecido antes do acidente Tata Werneck, Marcelo Marrom, Rodrigo Capella, Felipe Rogério, pessoal, Paulinho Serra. E já era engraçado. Já tinha aquela coisa assim, nossa, Rafa, você devia fazer com a gente alguma coisa? Não, vocês são artistas, eu sou produtor. E depois do acidente, com essa história do bom humor, que não parou e não sei o quê, os meus amigos começaram a observar isso e me convidar. O primeiro convite que eu tive foi numa faculdade de Natal chamada FASEX. Eu tinha feito uma palestra 2 meses antes do acidente, uma feira de profissões sobre publicidade. E depois do acidente, a psicóloga da universidade, que é a irmã do meu sócio, me ligou e perguntou se eu não faria, assim que saísse do hospital, uma palestra lá para todos os pré-vestibulandos. E eu fiz. Eu fiz uma palestra de fazer o povo rir e chorar. Eu sacaneei muito eles nos 2 sentidos. E tinha uma amiga minha produtora nessa palestra,
que, por coincidência, também conhecia a Tata Werneck e o Marcelo Marrom, o pessoal do stand-up comedy, e conversou com eles. Falou, cara, vocês estão sabendo do Rafael? Eles não entenderam. O que aconteceu foi que 2 meses depois, ou 3 meses depois, nós trouxemos eles para uma outra apresentação, outras sessões, e aí eles chegaram chocados na reunião que nós fizemos, de briefing, chocados, não entenderam o que tinha acontecido. Estavam totalmente diferentes do que da última vez que eu tinha visto eles, muito sérios. E eu interrompi a reunião. Falei, gente, peraí. Vocês estão meio estranhos, mas eu já sei o que é. Vocês estão olhando para mim com um braço só e se perguntando um monte de coisa. Deixa eu explicar. Eu sofri um acidente e perdi um braço. Quando eu falei isso, Paulinho Serra deu um tapa na mesa. Falou, graças a Deus que você perdeu um braço. Eu achei que você tinha me embriagado da outra vez. Eu não lembrava que você tinha uma prótese. Eu falei, não, Paulinho, que é isso? Seria uma desgraça. Se fosse você embriagado, eu só perdi um braço. Ai, que bom. E dessa brincadeira, eu comecei... Ele me convidou para fazer stand-up com ele. E não desta vez, quando eles estavam lá. Mas ele voltou numa outra vez, sozinho, numa peça solo, e eu fiz com ele. Fiz com ele em Natal, e fiz em Mossoró, tem até um videozinho no YouTube, mas é uma vergonha. O vídeo tem 13 minutos, eu participo 30 segundos, lá no finalzinho, assim, um finalzinho bem pouquinho. E aí começou essa história, com treinamento, com reunião corporativa, meeting de corretores, vendedores desses clientes meus da área de marketing, que eu tinha nessa época cliente de São Paulo, Brasília, Miami. Então, tudo que eu ia, eu acabava fazendo alguma participação, brincando com a galera, entendeu? Tirando onda, tirando sarro, fazendo piada, e dando no final, acabava o quê? No contexto todo, tinha uma motivação para eles, entendeu? É muito difícil não rir quando eu faço conto a história de uma forma engraçada, né? E eu descobri que essa forma que eu tenho de lidar com isso estava ajudando. Eu estava vendo as pessoas se sentindo menos, como é que eu posso usar a palavra? Elas se sentiam menos vítimas das situações quando eu vinha e colocava a minha maneira de pensar com relação a isso, porque para a maioria, e aí serve para todo mundo, mesmo quem é estudante, quem é da área, quem está dentro desse assunto, você tem esse quê de você olhar com pena. É muito estranho. Já aconteceu comigo o caso de eu sair, parar numa vaga deficiente, saio do carro, óculos escuros, do outro lado tem um vigia, um segurança do local, qualquer coisa. Já aconteceu exatamente assim. O segurança olhar para mim e falar, o senhor não pode parar aí. Coitado, o carro não dava altura para ele ver que eu não tinha um braço, né? E eu dizer para ele, vou parar aqui. Ele fala, o senhor não vai parar mesmo. E já com alguma coisa na mão, bravo. E eu falava, vou parar aqui sim, dar a volta no carro. E quando ele vê que eu só tenho um braço, ele virar para mim e falar assim, então eu vou aproveitar para olhar o carro do senhor aí, enquanto o senhor está parado aí. Porque ele não tinha o que falar. Eu já levo esculacho em fila o tempo todo. Eu pego uma fila para deficiente, daqui a pouco vem alguém me cutucar, porque não viu, você não pode estar aí não. E quando vê, aí começa com pena. Acho que faz parte da gente. A gente espera uma pessoa que tenha passado por isso, que seja carrancuda, desculpa, a gente é bateria aqui, que seja carrancuda, que seja para baixo, que seja de mal com a vida, ou que, no mínimo, esteja triste quando chega em casa. Espera-se isso. Me diz um exemplo aí, ou 2 exemplos de resposta que você dá, quando alguém chega, bate no teu braço assim, que é isso, rapaz? Você quer vaga para deficiente? Cara, eu já cheguei a falar assim, desculpa, o senhor quer que eu vá para lá ou vá para lá? Eu já cheguei a falar para o cara, amigo, então você se fudeu, porque eu vou ficar aqui mesmo. Alguns já fizeram, mas, coitado, atendente de cinema morre comigo. Eu chego lá, se eu puder, aquela, né, o ticketzinho para deficiente, mas o senhor tem deficiência? Aí eu vi e falei assim, sei lá, não sei. Aí, tem que levar no bom humor, porque, coitado, as pessoas não têm culpa, entendeu? E acontece direto, acho que esperam, mas não é. Gente, não sei. Creio que tem toda a leitura fria, o cara é branco, o cara é bem-humorado, ele não pode ser deficiente. Ele não pode ter um problema desse. Ele teria que ser muito triste, ele teria que ser para baixo, entendeu? Então, não rola cognição com isso. Não casa. É estranho.
É estranho para as pessoas, eu acabo chocando algumas pessoas. Eu pego leve, igual eu tô com vocês aqui, eu não conheço todo mundo. Eu não posso contar nem 5% do que eu falo de piada agora. Eu teria que conhecer, né? Tá com vocês, eu vou sentindo se eu posso ou não posso, porque tem umas que são pesadas. Vocês já ouviram umas pesadas aqui também. Então, assim, eu tento, e no final, a intenção é fazer as pessoas ficarem à vontade, né? Todo mundo tá bem, perguntar e questionar. O grupo aqui tá tranquilo, já ouviram muitas, então eles podem perguntar tudo o que quiserem. Inclusive, por falar em pergunta, lembra pra gente como é que foi a tua ida do acidente, da chegada da ambulância até o hospital, mas relembra pra gente daquele outro jeito. Do jeito engraçado? É. Tá, deixa eu ver aqui. Bom, primeiro assim... só te falar, se tu repetir 1000 vezes as piadas, eu já prestei atenção que eu não vou enjoar, porque quando a gente se conheceu, tu contou essa questão da ambulância, e aí tu contou na segunda vez, e aí eu ri de novo, e aí a terceira vez eu tenho certeza que eu vou rir de novo. Então pode contar aí 1000 vezes pra mim. Enquanto eu vou só ajeitando, enquanto isso, botando aqui o carregador para não ficar sem bateria, tá? Tá, fica à vontade. Bateria... Aconteceu alguma coisa, minha internet caiu rapidinho, eu só consegui entrar de novo agora. Não, Clara, tudo bem, ele tá só ajeitando o cabo do carregador, porque o carregador, o celular tá com pouca bateria, mas tá tudo certo. Tá certo. Ele tá falando aí do bom humor dele, como lidar com a situação, de como lida com a situação, e eu pedi para ele falar novamente do contexto engraçado, né, da visão engraçada, percepção engraçada que ele teve, de bom humor, aliás, que ele teve na ambulância, quando ele foi resgatado lá do acidente. É só uma leitura diferente, mas não tem nada de mentira, não. Primeira coisa que assim... É a sua percepção. 5h30 da manhã não era para eu estar nesse trabalho. Não era para eu fazer isso. Eu estava porque o meu cliente era um superintendente, então eu tinha que estar com aquele chato lá o tempo todo enchendo meu saco, e até o final dessa feira que eu estava fazendo, que era uma feira de carros. Então, assim, quando eu sofri o acidente, que eu vi aquela coisa toda assim, espatifando na minha frente, sangue para todo lado, que eu não entendi o que tinha acontecido, quando o carro parou, que eu vi que o braço estava pendurado, a primeira coisa que eu pensei, gente, foi o seguinte: nossa senhora, se eu sair daqui vivo, eu vou ter vaga para deficiente, vou ter 30% de desconto para comprar carro, vou poder pegar a fila à vontade, eu só preciso sair daqui vivo, né? O problema foi o azar que eu tive, porque assim que eu terminei de arrancar o braço, ó, cheio de corte minha mão, e quebrei o vidro que eu saí do carro segurando meu braço, assim, eu saí do carro segurando meu braço, assim, ó, e que eu vi as rodas para cima, meu cliente vindo, o azar foi aí. Porque o filho da mãe, em vez de me ajudar, ele desmaiou. Porque também eu consigo imaginar. Ele viu, olha a cena que ele viu de Mad Max. Um cara com um braço só, jorrando sangue, igual o Cavaleiro do Zodíaco, né? Com o sol nascendo nas costas dele. Com o sol nascendo nas costas dele em Natal, que é um sol perde pro sol de vocês aí, chovendo. Só faltou cantar aquela música assim... Né? Ele desmaiou, ele não aguentou. Aí eu liguei para a SAMU, contei a história toda. SAMU, mas como é que tá a pessoa que perdeu um braço? Minha filha tá falando com você, corre que eu vou morrer agora. E o pior é que eu falei isso tudo com ela, ainda segurando o braço de algum jeito, que eu falei, não vou largar esse negócio aqui nem lascando. Entendeu? Quando chegou a SAMU, olha o problema, parecia a cena do Pica-Pau. Chegou a SAMU, desceu os carinha com a maca, olhou para mim, com o braço só, olhou pro cara, com 2 braços, olhou para mim e falou, peraí, quem já volta? Voltou para SAMU, e quando voltaram, foram pegar o cara. E eu em pé, eles, fica aí que tá vindo outra. Quer dizer, azarado. Esse é um cara azarado, né? Daqui 2 minutos chegaram, me levaram para o hospital, eu entrei conversando normalmente, como eu falei, fiz a cirurgia, acordei, né, vi que não tinha um braço só, e soltei aquela piada pro meu sócio. Mas onde levaram teu braço? Ah, não, você quer que eu conte, né? Quero. Eu tentei pular. Tudo não, você é louco. Você quer fazer passar mais engraçado? Você quer fazer passar vergonha, tá? Não, a vantagem, você não vai passar vergonha, porque você não vai nem conhecer o pessoal pessoalmente. O pessoal que me conhece pessoalmente, eu pago mico todo dia, então relaxa. No horário da apresentação. Não, relaxa, fica à vontade, de verdade, é como a gente falou. Vocês estão vendo isso agora, e com certeza, nesse momento, onde eu estiver, eu vou estar com a orelha vermelha. Com certeza. Então,
O que aconteceu? Chegou a SAMU, para de resgatar, vocês acham que eles botam o saco aonde? Aqueles saquinhos Ziploc, CSI que vocês vêem na Netflix? Né? Saco de lixo. Bração no saco de lixo. E o cara já me divertiu enquanto fazia a operação aqui, assim, né? O procedimento. Falou, ó, melhor você guardar, porque lá eles perdem esses negócios sempre. Aí eu já agarrei meu braço, falei, meu Deus do céu, tenho que ligar para minha namorada. Liguei para minha namorada, psicóloga, e ela conseguiu chegar antes da UTI móvel sair do local. Ela entrou na UTI móvel, como é que eu tava? Não soltava o braço de jeito nenhum, agarrado no braço. Entrou, linda, maravilhosa. Entrou, olhou para mim, com toda a serenidade de uma psicóloga que tem depressão. Rafael, o que foi que aconteceu com você? Eu falei, meu amor, eu sempre te falei que ia cumprir a promessa. Um dia, o meu maior membro ia estar junto do saco, né? Toma. Entreguei para ela o braço, ela pegou o braço, com a mesma cara que estava quando entrou. Você não está bem. Começa a vida do cara assim, num pós-acidente desse. E depois, era isso que você queria que eu falasse, né, Rosa? Eu adoro, né? Você sabe que eu rio como se fosse a primeira vez. E se quiser continuar assim, pra mim tá ótimo, que eu vou rir muito. O pessoal vai gostar também. O pessoal deve estar gostando. Só falta time. Porque falta time pra ficar melhor. Porque o que é o time? Como assim? Só falta time, né? Que se isso aqui a gente conta pessoalmente com todo mundo junto, rindo, vai ficar melhor. Pois é. Verdade. Mas vai, pode continuar, rocha aí. E depois disso, a gente foi pro hospital. Aí foi aquilo que eu contei para vocês, né? Vamos fazer essa cirurgia acordada? Eu falei, vamos. As enfermeiras, não, pelo amor de Deus, não deixaram. Eu acordei horas depois, já sem o braço, meu sócio do lado, gordão, enorme, olhando para mim, chorando. Ele tinha chorado, com certeza, nitidamente transtornado, psicólogo também. Então, as pessoas ao seu redor... Eu te cortei, pode falar. Não, pode falar. As pessoas ao teu redor, pelo que você está contando, elas tiveram um choque, né? Todas tiveram um choque, tiveram aquela coisa de putz, eu não acredito que isso aconteceu, que pra ti aconteceu, né, todo aquele processo que você falou aconteceu super rápido. Me fala um pouco de como foi essa abordagem das pessoas, no sentido de que você sentiu esse suporte das pessoas, tua família, tua namorada na época, as pessoas tiveram apoio, apesar desse constrangimento, desse pesar, né, dessa dor inicial. Isso foi importante para ti? Porque fica parecendo que a superação é das pessoas e não a tua, né? Esse aí. Tipo assim, quem teve que se superar foram as pessoas do teu lado. Olha, vou te contar, hoje eu consigo explicar de outra maneira. Há uns 3 anos atrás eu explicaria de uma forma diferente, né? Hoje eu consigo explicar assim. Naquela época, o que aconteceu? Eu passei muito rápido pelo que normalmente uma pessoa levaria semana, mês ou anos. Passei muito rápido. Então, isso não é aceitável, não é incompreensível. Eu lidei com pessoas da área, psicólogos, psiquiatras, doutores da área, que acharam muito estranha a velocidade como aconteceu a coisa, porque não foi algo que demorou uma semana, 2 dias. Foi na hora. Tudo isso foi na hora. É como se não houvesse uma transição. O Rafael veio com 2 braços, pum, e continuou com um braço só, entendeu? Só que com um problema. Ele teve que ficar 4 dias no hospital. Então, o que eu percebi das pessoas que vieram conversar comigo, lidar comigo, profissionais ou não da área de saúde mental e tudo, é que eu estava consciente que eu estava bem, mesmo, plenamente bem, e eu tinha que passar isso para elas, para que elas compreendessem que eu estava bem também, porque elas não estavam entendendo. Em alguns momentos, eu que precisei dar o apoio, se não for a maioria. O apoio que eu precisei naquele momento ali, e foi muito rápido, coisa de 1, 2 dias, foi logístico, né? Vai tomar banho com o braço só, a roupa, como é que faz, né? Mas foi rápido. Aquele de acolhimento que você precisa, que você está fragilizado, e que mentalmente você não está bem, que você perdeu algo irreversível, não tive o problema.
Não é que eu não tive o acolhimento. As pessoas chegavam, às vezes, municiadas de tudo que precisa para te dar o acolhimento, mas elas viam que... O que eu vou falar para ele? Às vezes até falavam, né? Rafael, olha, não fica mal por isso, viu? Eu não queria cortar a pessoa, né? Não queria dizer, não, deixa pra lá, deixa besteira, vamos brincar e soltar piada. Para quem era mais próximo, até fiz isso. Até fiz. Deixei bem constrangido alguns. Mas, honestamente, não. E não até hoje. Não sei, eu não conheço muitos casos, né? Vocês viram ou têm na literatura, mas foi muito instantâneo para mim, muito natural. Então, até hoje, quando você encontra uma pessoa, é normal a pessoa vir para você com palavras de luto, né? Como se tivesse nossa, mas, né? Que pena, mas, nossa, como é que você faz? As pessoas querem saber como é que aconteceu, né? E para ver se você está bem. E esperam que você seja um cara para baixo. Não é normal esperar. Respondi? Super. Super. Rafa, normalmente a pessoa passa por um processo até depressivo, assim, né? Por causa disso e tal, né? Que vem aí com o luto e tal. Ao que você atribui essa tua rapidez aí no entendimento, na superação? Eu não sei nem qual é a palavra que dá para usar, né? Porque tipo, não é uma superação porque nem parece, assim, não parece superação porque não chegou nem a ser algo tão traumático, assim, enfim. Então a gente fala de superação quando passou por um trauma e aí passou por um luto, algo assim, uma depressão, aí superou aquela fase. Como não houve, não dá quase não dá para chamar de superação. Mas foi muito rápido. Eu já percebo que a superação é a superação de uma dificuldade, não necessariamente do sofrimento em si, entendeu? Então, por exemplo, ele perdeu o braço, essa é a dificuldade. Como ele vai perceber, se ele perceber de uma forma como ele percebeu instantaneamente, claro que é um fato atípico, né? Eu até falei para ele que o cérebro dele devia ser estudado, né? Pessoal, os cientistas vão se matar aí, viu? Quando você morrer, já saiba disso. Não, quiser cremar o corpo, crema. O tamanho da cabeça dá para dividir entre uns 10. Mas o cérebro não creme. Então, assim, eu acho que foi, porque naquele momento ele percebeu, né? Pode ter sido rápido, esse processo pode ter acontecido internamente, instantaneamente, ou não, né? A gente não sabe, teria que, enfim, escutar melhor, né? Analisar melhor, mas aconteceu, porque ele usou ali uma leitura da realidade que ele percebeu, ok, eu não tenho um braço, como eu vou resolver isso, né? Isso é aí, processo, né? Deixa eu só complementar a pergunta, assim, só porque... Manda. Assim, eu queria saber como foi, ao que você atribui essa rapidez nessa percepção, nessa compreensão, e se isso acontece com outras coisas da sua vida, tipo assim, outras dificuldades. Porque, por exemplo, sei lá, a pessoa, não sei, termina um relacionamento, e aí passa aquele períodozão, assim, sofrendo e tal. Se, por exemplo, isso acontece também em outras esferas, entendeu? Não sei, um emprego, uma coisa assim, que mexe com as pessoas, né? Pergunta é boa, hein? Eu vejo assim, eu acho que a gente vai se transformando com o tempo, né? Eu já fui o Rafael que terminava uma relação e passava 2 semanas chorando e depois desesperado atrás de arrumar alguém para substituir, que é a substituição, né? E hoje não. Eu sou o Rafael que se termina uma relação, nossa, estou muito bem comigo. Altas noites de Netflix. Então, assim, isso aí a gente vê que teve uma mudança, né? Com o tempo, experiência, talvez. A gente é uma composição, né, gente, de várias coisas que a gente vai vivendo, vai absorvendo, vai acreditando ou não, coloca para dentro de si conscientemente ou não. E, assim, com o passar do tempo, eu tive muito contato com estudos. Eu sou um cara que gosto muito de ler isso, como eu falei, né, sobre o assunto ligado ao ser humano, à mente, antropologia, sociologia, não só isso, também teologia,
né? Eu tenho minhas crenças, e nas minhas crenças, só para pontuar, não quero polarizar e nem nada mais, eu não acredito que termina assim, tá? A gente vem, nasce, cresce, morre. Puf. Então, assim, para mim, o corpo não é uma peça, né? É um equipamento, mas não é tudo. E quando eu perdi o braço, a ficha caiu na hora. Isso acontece com tudo, eu vou explicar. A ficha caiu na hora. Então, a minha superação não foi mental, não foi com relação a isso, aceitação, negação, nada disso. A minha superação foi só mecânica. E aí, respondendo a pergunta aqui em duas frentes. Para mental, eu acho que um pouco das minhas crenças, um pouco de gostar de desafio, entendeu? Eu vejo assim, quando eu recebi a notícia que esse pai, que veio o teste de farmácia, o teste de sangue, tudo ao mesmo tempo no WhatsApp, assim, 8h30 da manhã, a maioria das pessoas teriam surtado, né? Ou pelo menos não sabia o que falar, ter que pensar, ter um choque. Na hora que eu recebi as duas mensagens, eu falei, nossa, que legal, vou ser pai. Na minha cabeça, em pouco tempo, eu já começo assim, vai nascer daqui 9 meses, 9 meses vai cair em maio, até lá eu preciso resolver minha questão profissional em Natal, tenho que ir para Ribeirão Preto, lá é melhor para teu filho, lá a saúde é melhor. Já começa a passar muito rápido na minha cabeça, e depois de passar isso rapidinho, eu já respondi para ela assim, só tem um detalhe, tá? Se nascer com 2 braços, eu vou pedir DNA. A minha reação para tudo é assim, eu recebo a informação, eu já trabalho rápido na cabeça aquilo que está acontecendo, o que é aquilo, e já tenho uma resposta bem-humorada. Normalmente é assim. Lógico que uma reunião séria de trabalho não é assim, mas para quase tudo. Rafael, como já aconteceu, o Ministério do Trabalho travou teu carro aqui no Gravame por causa de um processo trabalhista da unidade lá de Natal. Mas o que eu tenho que fazer? Não, seu carro não vai poder ser vendido, praticamente você perdeu o carro. Tá, tranquilo. A gente faz esse carro em 6 meses, não faz? Com o trabalho? Faz. Beleza. Vai pagar a conta lá? Vai. Tá bom. Mas as pessoas vão descabelar, surtar, ligar para advogado. Eu lido com quase tudo assim. Na questão do braço, para isso ter me ajudado, hoje eu acredito que tem a ver com as crenças e tem a ver com essa história da criatividade. Entendeu? Do desafio, que eu já falei, né, de gostar de desafio, e da criatividade. Porque quando chegou no problema do mecânico, Rafael, como é que você vai botar shampoo na cabeça? Um exemplo bobo. Todo mundo precisa ter uma segunda mão, né? Que você bota o shampoo com uma mão na outra mão e bota a outra mão na cabeça. Não é assim? Não. Eu boto no ombro, tiro do ombro, boto na cabeça, boto direto na cabeça, jogo pra cima, boto a cabeça de baixo, peço pra alguém colocar, vem, coloca. Tem muitas maneiras. Como é que você vai, a partir de agora, cortar uma carne, né? Ninguém já vai pensar em serra elétrica, como é que eu vou fazer? Espera um pouquinho. Peguei o que eu tinha ali, uma tesoura, pronto, resolvido. Né? Videogame que eu já expliquei. Então, aceitar e passar por essa aceitação, repetindo, acredito que tem a ver com gostar de desafio, as crenças que eu tenho que isso aqui é algo passageiro e a questão da criatividade. Isso me ajudou, isso tudo me ajudou muito. A impressão que eu tenho é que, como eu falei, não teve essa queda, né? Que você caiu, está no chão e aí precisa se reerguer. Passou direto, foi embora. E foi embora de uma maneira que me acrescentou muito. É o que eu conto para todo mundo. Rafa, Pergunta. deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dessa descrição dos teus pensamentos, achei super interessante, né? E deu pra gente, por um segundo, realmente entrar um pouco na tua cabeça, né? Pelo menos, enfim, se aproximar disso. E aí, nesse processo que você está descrevendo, né? Dá para perceber que você está tentando solucionar um problema, né? Como se você detectasse, percebesse que há um problema naquela situação, e aí você vai criando hipóteses e vai ter desdobramentos para trazer uma possível solução, a melhor solução e tal. Né? Isso é uma Mas não por problema, não por problema, mas para as consequências dele. Sim, eu sei que exato. Às vezes Exato. Exato. Mas você racionaliza ali, né? A impressão que eu tenho é é um raciocínio de fato, a parte de cognição mesmo, né?
Como se você realmente estivesse ali processando os dados, o computador vai processando os dados, e aí você vai tentar solucionar aquela questão, minimizando as consequências. Então, sempre vai tentar, né, fazer essa análise. Isso é uma manifestação de inteligência. E, assim, nesse momento, né, que você está, assim, elegendo as possibilidades, pensando as hipóteses, nesse momento, da percepção até esse processo, você sente alguma coisa? Você tem uma emoção? Ou é como se você estivesse ali numa... Como é que eu posso dizer? É como se você mesmo fosse a situação. Você tem uma neutralidade emocional. Não que você seja indiferente, porque você não está sendo, você está interagindo naquele momento. Você está em processo cognitivo, né? Você está interagindo. Mas você sente um equilíbrio, uma neutralidade? E se não, o que é que você... Se não, o que é que você sente exatamente? Eu vou tentar te explicar uma coisa que eu estou observando, tá? Tá. Porque, vamos lá, eu já vinha preparado para ser pai. Aquelas coisas que eu meio que já passou pela minha cabeça como seria, não me afetam muito no momento que eu tenho aquela informação, não. Tá? Não quero entrar em questões muito mais profundas ligadas ao que eu acredito, mas com o braço foi meio assim também. Já conversamos sobre isso. Com relação ao meu filho, mesma coisa. Já tinha imaginado como é que seria ser pai, já tinha imaginado ser pai de 2, aquela coisa. Quando a coisa vem assim, a gente fala de supetão aqui no São Paulo, né, de surpresa, me pega. Eu estava bem tranquilo em Pipa, onde eu estou trabalhando atualmente. E no dia 23 de março, meu irmão me ligou da seguinte maneira: Rafa, fala, Adolfo. Rodolfo, não, fala, Adolfo. Cara, mataram o vô. Ele me ligou e me disse: mataram o vô dentro de 3, 4 segundos. Eu não estava esperando aquilo. A minha pressão foi a mil. Eu precisei me apoiar na bancada da cozinha. Entendeu? Eu comecei a respirar fundo. Isso me pegou. Repetindo, quando eu já visualizei, acho que pode acontecer, estou bem preparado. Quando acontece, não me pega. E mesmo... Agora, a questão do cérebro parar e raciocinar rápido é igual nos dois casos. No que pega e o que não pega. A diferença é que no que me pega de surpresa, eu tenho aquele pique, né? Taquicardia, reação e tal. Não sou insensível, não sou, né, psicopata, não sinto as coisas. Mas quando eu tenho a percepção que aquilo pode acontecer em algum momento, não passa por isso e eu consigo planejar rapidamente, pensar rapidamente várias situações, vários cenários daquilo e vertentes e variáveis, talvez porque eu fiz essa vida inteira, né? Eu trabalhei criatividade de forma para planejamento estratégico quase sempre vamos falar dos 12, mas dos 15 anos para frente foi assim, tendo que avaliar vários pontos, várias esferas, 360 graus para tomar decisões. Em comunicação a gente faz isso. Então, talvez isso tenha me preparado bastante, né, para Qual poder... foi a primeira vez que você percebeu, que você lembra? Qual a primeira vez que você lembra na sua vida inteira? Pode ter sido na infância, não sei. Que você se percebeu... De perceber esse raciocínio de construção de degraus e pensamentos. Olha, eu tenho uma memória excelente de quando eu era criança. Muito melhor do que eu tenho hoje, para fatos recentes. Eu tenho memória muito boa de 2 anos e pouco, 3 anos. Caraca. Eu lembro, eu desenho a planta abaixo da casa que eu morei até 2 anos e pouquinho, fácil. Caraca. E eu lembro de ter tido esse raciocínio uma vez na casa da minha mãe acho que eu quebrei não, eu taquei fogo num carro de bombeiro, porque eu tinha certeza que tacando fogo no carro de bombeiro, os bombeiros iam sair de dentro e ia apagar o fogo. Criança. E quando eu fiz isso, que eu taquei fogo,
eu lembro de já ter pensado na hora, nossa, se isso vai dar problema, minha mãe vai me pegar, eu já comecei a pensar a rota de fuga, por onde eu ia pular, o muro, não sei o quê, e o fogo pegando, e minha mãe veio. Eu lembro, a primeira vez que eu me recordo ter tido esse raciocínio rápido, foi mais ou menos nessa cena, acredito. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu acho, eu teria que perguntar para ela aqui. Ela tá aqui. Mas, sem dúvida, meu irmão já era nascido, foi entre 1 ano e meio e 3 anos. Caraca! Eu tava imaginando, tipo, Porque 6 anos. Não, porque quando ele nasceu eu tinha 1 ano e meio. Quando ele nasceu, eu tenho memória de antes disso, de antes de 1 ano e meio. Quando ele nasceu, o dia que ele chegou em casa, eu planejei como é que eu ia me livrar daquele moleque. Porque toda a atenção era dele. A minha mãe me pegou, eu planejei, vou esperar ela sair do quarto, eu vou derrubar ele da cama. E minha mãe pegou no ato, assim, segurando ele pelos pés e puxando, ele tava só com a cabeça apoiada na cama já, tava deslizando para cair. Então, eu tenho memória muito antiga. Se eu começar a falar, vocês vão achar que é mentira. Tem memória de coisa que ninguém nunca tinha nada registrado, fotografado ou medido, que eu lembro mesmo, assim, coisas que eu vi acontecer na minha casa e que eu tinha menos de 1 ano e meio. E hoje eu não tenho uma memória tão boa. E lembro desse fato aí do carrinho de bombeiro, de botar fogo e depois pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer? E rapidamente pensar como fazer. É isso. Achei interessante. Tu sabe que você sabe que você tá fazendo mais um marketing, né, do teu cérebro. Que aí, se esse vídeo vazar, você tá lascado. Tô logo avisando. Tô vendendo pós-mortes, tá? Tô vendendo. É melhor mesmo, que aí deixa tipo um seguro, né? Aí vai ter país brigando. Eu acho que vai ter Terceira Guerra Mundial, viu? Eu não acho que é raro. Pode ser incomum. Mas é curioso, porque acabou juntando. Eu acabo acumulando muita história com isso, né? Lembrar muita coisa e lidar com essa forma com tudo, acaba gerando muita história. Mas é isso. Não tem muito. É muito engraçado. Para mim é muito engraçado. Não, pra gente também. E é agradável, né? Quando eu te conheci, a gente se conheceu lá em Capuí, né? Eu com o atual, eu com o antigo atual, que hoje é ex, né? Enfim, e aí você com aquele grupo de amigos e tal. E não foi, eu não vi de cara, né, que você tava faltando um braço, a gente, enfim, chegou, a gente foi conversando, acabou. Eu lembro que a mala ficou até lá ainda. Enfim, é depois que a gente foi guardar, mas a tua turma muito alto astral e tudo. E aí eu percebi que você não tinha um braço. E aquilo impacta, né? Putz, né? Não tem um braço. As pessoas não percebem. E aí você. Assim, tem um certo impacto, claro, né? E aí que é incomum, né? E aí. Mas claro que foi momentâneo, né? Mas o maior impacto que eu tive foi o braço. Foi a forma com que você lida com isso, assim. Me chama muita atenção, eu acho que de todo mundo que convive contigo. Tenho certeza que essa segunda surpresa, né, das pessoas que convivem com você, principalmente as mais próximas, a primeira foi que você perdeu o braço, o segundo foi tipo, caraca, como ele lida bem e que massa, sabe? Não trazendo você aqui como um deus, né? Mas todo mundo tem suas qualidades ou seus defeitos. O que eu tô trazendo aqui realmente é valorizando essas qualidades e, poxa, como a tua história deve inspirar as pessoas, entende? Você, quando eu falo do teu cérebro, não é nesse sentido de, mas é também, porque teu cérebro é muito interessante, entendeu? É porque é muito peculiar, realmente você tem visivelmente inteligência lógica muito aflorada e uma memória muito boa, deve ter uma concentração muito boa. Então, assim, realmente chama atenção. E eu, quando você fala da questão do raciocínio e tal, é um momento realmente onde eu percebi que você tem um certo controle emocional, mas claro que em outros momentos você vai não ter, né? Normal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Vou perguntar.
Eu tava lembrando aqui que na nossa Mano. primeira reunião, o Rafa tinha dito que lembra perfeitamente do primeiro sonho que ele teve depois do acidente. Eu achei muito interessante. Lembro. Gente. Verdade. Vou perguntar. Lembro. O primeiro sonho foi dentro do hospital ainda. E foi engraçado porque eu comecei a sonhar que eu estava num banheiro de shopping. É um lugar mais gostoso para usar banheiro de shopping, né? Tava no banheiro de shopping e tava lavando o rosto. E tava lavando o rosto com as duas mãos. E eu comecei a lavar o rosto com as duas mãos no sonho. E aí eu olhei e falei, ué, duas mãos? Eu não perdi um braço? Aí eu, tô sonhando, porra! Tô sonhando. Aí o que aconteceu? No sonho, eu pensei assim, nossa, eu preciso controlar minha respiração. Eu não posso acordar agora, porque se eu não acordar, eu vou fazer o que eu quiser nesse sonho. Vamos lá, né? Vamos aproveitar. E tentei no sonho falar, vai, Rafael, controla a respiração, não acorda não. E aí não acordei. Falei, agora vamos fazer. E aí saí do banheiro do shopping já voando no meio do shopping e não podia voar. E aí já saiu os seguranças do shopping atrás de mim. E aí eu passando pelo shopping, pelas lojas, correndo, voando, né? Voando, não sei o quê. E fui pro meio da cidade voar também. Então, assim, foi o primeiro momento em que eu não sei, não vou nem tentar usar as palavras que vocês usariam. Eu tive esse encontro do consciente com o inconsciente misturado nessa bagunça de total percepção, né? Dormindo da situação e da malandragem de aproveitar para fazer uma bagunça. Eu lido assim com tudo. Não foi surpreendente para mim, entendeu? E aconteceram, talvez eu não lembre agora, mas aconteceram vários sonhos assim que eu percebi, várias piadas que acontecem no dia a dia, coisas que às vezes bom gosto ou mau gosto, engraçado ou não, às vezes um ri, outro não ri, mas é o tempo todo. E não tem. Sempre coloco isso, porque não tento fazer aqui papel de super-homem de jeito nenhum. Eu coloco isso para que a pessoa entenda que não é um fake, é uma pessoa que... Vocês podem estar me vendo com um cara meio de triste, não é? Estou sem dormir tem uns dias. E aí, não chego em casa, boto a cabeça para você. Você nem comentou que seu bebê nasceu. Porque o seu bebê nasceu, você não comentou no vídeo. Nasceu sábado. Rafa, com dois braços. Eu não tenho como fazer teste nenhum de inteligência, porque eu não tenho. Tem que fazer teste de DNA, viu? Nasceu com 2 braços. Eu não tenho como fazer teste nenhum aqui de inteligência, porque, enfim, não tenho, né, o material, e nem tenho a nossa psicóloga ainda. Mas, rapaz, a gente estuda inteligência, né, nessas disciplinas que a gente está vendo esse semestre, a gente estuda. E aí eu já elenquei aqui, pelo menos, bem aflorada, bem destacada a linguística. O senhor se comunica super, hiper, mega, ultra bem. O senhor tem uma lógica matemática excepcional também. Interpessoal, que é exatamente, né, como você lida com seus sentimentos, suas emoções. Intrapessoal também, porque você se relaciona super bem. Eu cheguei lá no dia... É o contrário, né? Aí eu me confundo. Enfim, é o contrário? Ninguém vai responder. Você interpessoal é entre pessoas. Tipo, de si para... Intra é introspecção, é dentro. Inter é coletivo. Pronto. Nem lembro mais como é que eu falei, mas enfim, você tem as duas, né? E aí, no dia que a gente se conheceu, você também foi super comunicativo. E aí tem uma facilidade de se relacionar. É um artista, então tem essa característica artística. E a gente também viu, além da inteligência, a noção de mentes para o futuro, né? Estudioso mostrando quais são as 5 mentes importantes para o futuro. E você tem uma mente criativa incrível também. Então, eu já falei isso de forma pessoal, em privado e tal, mas eu quero enfatizar mais um. Eu falei aqui também, mas eu quero enfatizar de novo. Você me surpreende, eu escuto a tua história várias vezes, sempre vem um elemento novo. Peixinho dourado, você esquece, aí você dá risada. Pode ser também, viu? Porque eu adoro, né?
Eu sou tipo a Dolly. Ou é a Dory? Olha, ó. Dolly não, tá vendo? Dory, né? Adoro o peixinho. É Dora, né? Eu sou que nem um refrigerante e o peixe. Pronto, sou os dois. Então, mas alguém tem uma pergunta? Eu tô só Não, aqui por mim tá tudo bem. Eu acho que foi babando no Rafael. bem claro. Rafa, Ó, obrigada qualquer demais. Se aparecer alguma pergunta na aula aí, que quiserem mandar para mim, eu respondo na hora. Viu? Fechado. A gente agradece. Aí, ó. Sim, eu queria muito que a gente tivesse pessoalmente. Todo mundo, você tivesse com a turma. Quem sabe no futuro, né? Quem sabe. Se bem que. Vamos fazer uma aula. Você tá em São Paulo. Fazer uma aula em Pipa. Olha, fechou então. Partiu. Olha que eu topo muito em altas horas, inclusive. Aí a gente faz um stand-up comedy sem perda de time, né? Que não fica sem graça, assim, pra caramba. Aí faz com chopp e camarão. Fechadíssimo. Então tá agendado, né? Vamos ver o dia e horário. Vamos perguntar aqui para o governador, né? Como é que vai ficar essa questão, aeroportos. Ver com o presidente e fechou. Por mim tá marcado. E aí tu leva teu bebê pra gente conhecer. A gente vai de carro e racha gasolina. Melhor do que esperar por aeroporto. Não, ninguém vai de carro, não. Eu posso terminar a gravação Busão. ou alguém ainda tem alguma coisa? Busão, bota todo mundo dentro. Aluga uma Senta van. por fileira e vambora. Vamos alugar uma Kombi e pintar muitas flores nela. E vamos fazer aula na praia de PPB que nunca tivemos. Pessoal, vamos só Tá se certo, despedir. pronto. Vamos só se Eu despedir. não sei por que com a Kombi parece que vai tocar Bob Marley nesse negócio. Vamos só se despedir da turma, a gente não precisa desligar mesmo, não. Só, pessoal, obrigada, viu? Obrigada, Rafa. Obrigada, Rafa. Valeu, gente. Valeu. Imagina.